Correio Debate está de volta aqui no estúdio. A gente está recebendo o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o desembargador Leandro dos Santos, que tomou posse anteontem na presidência da Corte Eleitoral. Está falando aqui das providências que estão sendo adotadas para as eleições 2022, que tudo transcorra bem, na sua normalidade. Agora é preciso também que candidatos, partidos, eleitores também tomem consciência, né, e prestem mais atenção nesse processo. Colaborem com a Justiça Eleitoral, principalmente. Essa questão de fake news é uma questão que ainda preocupa a Justiça Eleitoral? Sim, sim. Isso é uma preocupação que vem do Tribunal Superior Eleitoral. As manifestações do ministro Barroso, que agora deixou na presidência, o ministro Fachin, que assumiu, também tem um discurso muito firme, né? Muito contundente. Não com a ideia de querer criar um clima de conflito, censura, de judicialização, de censura. Não. A ideia você tocou mesmo no ponto, é que o processo eleitoral é de interesse de todos. Não nos interessa a balbúrdia. E aos candidatos também não, aos partidos. A coisa melhor do mundo é uma eleição tranquila, que você chega em qualquer cidade. E aí, como foram as eleições? Tranquilas, né? Parecia que não tinha nem eleição. E aí os eleitores votaram livremente, você chega ao final, faz a apuração, entrega o resultado, é feita a declaração dos eleitos, e isso é o que imagina-se. Então, a fake news é esse fenômeno que é explicável. A fake news é exatamente essa massificação das informações por força da rede mundial de computadores. Então, se essa coisa gigantesca funciona para o bem, também funciona para o mal. Exatamente. Não é? Quando você quer distorcer, você vai distorcer utilizando aquilo que está lá como estrutura para o bem. Não é? Exatamente. Então, infelizmente, nem todo mundo pensa com essa ideia de você ter uma eleição com a estrita obediência à lei, com as regras que são já pré-estabelecidas e que você sabe, você tem conhecimento prévio de todas essas resoluções, você cumprir, você instar os seus candidatos, você instar os seus eleitores, os seus adeptos para que cumpram esse ordenamento jurídico, que isso, repito, é bom para todo mundo. E se isso acontecesse, era uma maravilha. Mas a gente sabe que não é assim. Existe aquela paixão, muitas vezes até uma loucura, né? Uma coisa fora de qualquer lógica, em que você, para defender os interesses de um determinado candidato, você esquece a amizade, você esquece a autoridade, você esquece a verdade, e isso não faz bem a ninguém. Então, a fake news foi uma realidade na última eleição, houve um combate, né? Pelo menos, a gente julgou muitos processos, né, de propaganda eleitoral irregular, com aplicação de multas severas. E agora o Tribunal Superior Eleitoral está com essa preocupação, mas é exatamente visando a ideia de ter um efeito pedagógico para que todos sigam as regras desse jogo democrático que é representado pelas eleições. Desembargador, naturalmente, quando o senhor assumiu aí a presidência, chegou aí a nova vice-presidente, que é a desembargadora Maria de Fátima Bezerra Cavalcante. Tem também a questão do Edson Fachin, que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E, geralmente, nessas transições, há uma convocação. Primeiro, sua convocação interna para reuniões, para discutir, para dar uma unidade, o que a gente chama de sintonia fina, para a equipe estar completamente dentro dessa unidade quando chegar às eleições, pós-eleições e seguir a gestão. Segundo, o senhor já foi convocado pelo Tribunal Superior Eleitoral para uma reunião entre os presidentes dos TREs? Vamos ter brevemente. Eu já participei de uma reunião enquanto vice-presidente, nesse momento de transição que estava havendo, e a notícia que nos foi dada é que brevemente o presidente Fachin ele vai nos convocar. Nós já tivemos uma reunião por videoconferência, mas vamos ter uma reunião presencial em Brasília, exatamente para afinar o discurso, afinar as providências, harmonizar os procedimentos, porque todos os TREs estão na mesma luta. O interesse é comum. E com isso, nada mais lógico que a gente conversar
para dar essa segurança, essa tranquilidade de que o processo eleitoral vai seguindo dentro dessas regras republicanas que são de interesse de toda a sociedade. E internamente aqui no TRE? Do mesmo jeito, primeiramente nós temos 2 sessões por semana. Então a gente já procura ter uma harmonia para que o pensamento jurídico da Corte em relação aos casos concretos sejam harmonizados para garantir exatamente essa segurança jurídica. E no dia a dia, né, como nós temos uma forma de preenchimento da mesa diretora, que é uma constante renovação, por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça tem 2 anos, lá eu vou ter 8 meses, então, como a gente sabe que é uma continuidade administrativa e que isso é muito breve, então a gente sempre vai discutindo aquilo que vai repercutir na gestão seguinte. A gente discute, por exemplo, nós temos o chamado Conselho de Governança para definir todos os assuntos internos que são interesse do tribunal como um todo, e aí estamos presentes lá para debatermos essas questões que são muito relevantes para manter exatamente esse tribunal. Nós temos, mas você sabe também disso, um dos melhores tribunais do país, né? Então a gente tem que zelar, já que nós estamos emprestados, a manter essa casa absolutamente organizada por força do que ela representa, né? Então o tribunal tem um corpo de servidores invejável. Todos sabem o que fazer, cada um já se antecipa e procura cumprir o seu papel, e esse esforço individual gera uma criação comum. Agora, desembargador, em relação a quem não tirou título ainda, quem tem problemas com título, quando é que vai retornar, quando retorna o cartório de forma presencial para regularizar a situação desses eleitores? A partir de segunda-feira nós estaremos voltando o funcionamento 100%. Né? Algumas situações ainda vão ficar remotas, mas muito insignificativamente. Então é aquela situação de normalidade que nós tínhamos antes da pandemia, sem prejuízo de continuarmos com o uso de máscara, com álcool gel, distanciamento. E aí todas essas situações que você falou, para não ficar muito técnico, eu digo o seguinte: nós temos o calendário eleitoral prevê até maio que essas situações sejam de novos eleitores, transferências, regularização de situação. Nós vamos fazer uma ampla divulgação para que as pessoas fiquem sabendo e não percam essas datas, que isso é muito importante, que a gente interessa à Justiça Eleitoral a participação efetiva de todos que queiram ser partícipes, dessas pessoas que querem ser partícipes desse processo tão bonito da democracia. Então, o processo de biometria vai voltar? Vai voltar normal. Nós já estamos falando de forma remota, por agendamento. Eu estive agora fazendo correição em algumas cidades do sertão e o atendimento estava acontecendo normalmente para algumas situações. Agora, sem a biometria, você não tem como estar numa situação de capacidade de ser eleitor. Então agora vamos ter tudo isso normal com as regras sanitárias de proteção, sem abrir a guarda. Ok. Desembargador Leandro dos Santos, agradecer imensamente sua presença aqui no Correio Debate, seja sempre bem-vindo. Aproveitar para primeiro lhe parabenizar pela posse, aproveitar para lhe desejar muita sorte, que sei que competência o senhor tem, para comandar as eleições com tranquilidade, com absoluta imparcialidade, que eu também sei que é uma linha da sua atuação, e aproveitar também para desejar aí uma boa sorte à desembargadora Fátima Bezerra, que é a vice-presidente. Pronto, agradeço, e eu sempre estarei de portas abertas para a imprensa, porque eu acredito que a imprensa é um elemento essencial nessa luta para a normalidade, para a tranquilidade, para a transparência desse processo eleitoral. Sem a imprensa, a gente não teria essa tranquilidade, porque as portas estão abertas para que a imprensa acompanhe o dia a dia de tudo que nós estamos fazendo em prol desse pleito ser absolutamente tranquilo. Obrigado mais uma vez. Abraço. Bom, e o projeto de segurança